É, eu sou professora Sandra Fabiano, eu sou especialista em periodontia pela BORJ, Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, sou mestre em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic, Campinas, onde, depois do meu mestrado, eu permaneci dando aula no curso de mestrado lá, fiquei no tempo e especialização. E aqui no Rio, a minha posição atualmente na São Leopoldo Mandic, Rio de Janeiro, é de coordenadora de especialização em implantodontia. Eu tenho essa posição há 13 anos. Já formei muito aluno, né? Sou professora há mais de 20 anos, gosto muito de ensinar, adoro ensinar. Tenho muita honra de ser membro da Academia Brasileira de Odontologia. Tive o prazer e a honra de, no ano de 2020, estar ao lado dos grandes meus ídolos, Dr. Dennis Tarnow, Dr. Joseph Kahn. Eu recebi pela Global Summit em Los Angeles, Estados Unidos, uma deferência como top 100 da odontologia do mundo, e eu fico muito orgulhosa. Sou conferencista nacional e internacional. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês. Eu vou começar a projetar, e nós vamos, ao final, que não é muita coisa, eu vou explicar para vocês, como eu falei naquele vídeo que eu mandei lá no Direct, que vocês, para entender o que é o 6 em 1, como é que ele saiu do forno, como é que ele foi pensado, 6 em 1 da odontologia. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Então, pessoal, o 6 em 1 da odontologia, vocês já escutaram aquele meu vídeo que a gente mandou, que a equipe mandou, eu mandei também, com alguns até eu conversei pessoalmente, e já entenderam o que é o 6 em 1 da odontologia. São 6 benefícios com um único protocolo. O curso é o curso Regenera. Esse curso ele veio com muita vontade agora na época de pandemia, porque, na verdade, nessa época de pandemia, a gente vivia online, todo mundo, não é mesmo? A web tomou conta da gente. Eu dei muito webinar, eu fiz muita live com amigos dentistas, com alunos, reuniões da faculdade, aulas do meu curso da faculdade, que terminou ano passado. E eu falei, eu acho que isso vai continuar. Isso veio para ficar e não vai sair mais. Sempre teve curso online, a gente sempre fez webinar online, mas, assim, muitos congressos, fiz congresso, participei do Global Summit em Los Angeles, online. Esse ano foi online de novo e vai continuar sendo online. Eu estou vendo que a maioria está fazendo online, até trabalho está sendo híbrido, parte presencial, parte online. Eu gosto muito do curso presencial, a vida inteira eu dei curso presencial, sou professora há mais de 20 anos, mas eu acho que o online me dá um ganho muito grande, porque eu posso chegar a mais pessoas. Eu posso chegar a gente do Brasil inteiro, aquelas pessoas que, de repente, acham longe, ou ainda estão estudando, como você, Tiago, ainda estão estudando, e outros mulheres mães, que não conseguem vir aqui por N motivos, ou porque têm filhos, outros problemas financeiros, a gente chega mais. E ele funciona. Vamos falar do 6 em 1 da odontologia. O 6 em 1 da odontologia, são 6 benefícios com um único protocolo. Os 6 benefícios são promoção da saúde do seu paciente. Sempre, eu vou falar o tempo inteiro sobre isso. Que se esse paciente chegou para preservar o rebote alveolar, significa que ele chegou para extrair o dente. Aquela prevenção primária. Eu sou periodontista, gente, eu sou periodontista raiz. Eu fundei o departamento de periodontia, de prevenção e comunitário na ABORJ, onde eu fiz a minha especialização. Aquela prevenção primária para não ter a doença periodontal, ou não ter a doença cárie, ela foi 0. O paciente passou também pela prevenção secundária, que é onde o dentista vai agir naquela patologia, onde ele vai tratar a doença periodontal, ver um dente que de repente fez canal há muito tempo, não está restaurado, porque ele vai partir, né?
falhou também. Então, eu considero o 6 em 1 da odontologia promoção de saúde do paciente por vários motivos, mas principalmente porque ele vai dar uma opção para o paciente que chega até nós com dente perdido. É um protocolo que tem muita previsibilidade, muita segurança, que vocês vão ver ao longo da aula por quê. E facilidade na sua prática clínica, que nos interessa. É um protocolo que vocês vão aprender em menos de 3 meses, em 2 meses e meio. E ele é um protocolo fácil, porém não é simples, nós vamos ver isso, porque ele tem todo o seu planejamento, né? Tem todo o seu planejamento, porque o que eu falo do 6 em 1 da odontologia, que ele não é só a preservação do rebordo alveolar pós-extrações, é uma filosofia de trabalho. Eu vou passar para vocês uma filosofia de trabalho de anos. Eu tenho 30 anos de periodontia e 23 anos de implantodontia. Então, eu vou passar para vocês o que eu faço, o que eu acho seguro, o que eu acho que vai te facilitar, vai te dar segurança, previsibilidade na sua clínica diária, que é o que nos interessa, o que interessa para vocês. Confiança para fechar seus orçamentos. Óbvio que se você não conhece o protocolo, você não vai ter confiança para sentar com o seu paciente e fechar o tratamento. E lucratividade a gente vai falar bastante, porque, na verdade, essa semana eu escutei de um professor da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, onde ele fala que procedimentos simples são aqueles que fazem o profissional se diferenciar. Se ele fizer um procedimento simples, que muitas vezes o profissional pensa, isso não é lucrativo porque é simples. Não, não é verdade, nós vamos conversar sobre isso. E ele te diferencia porque você faz bem, porque ele é fácil, né? Com um único protocolo, preservação do rebordo alveolar pós-extrações. Para fazer essa preservação do rebordo alveolar pós-extrações, eu preciso saber o porquê. Por que eu não faço só? Você vai me perguntar, como muitos me perguntam, faço uma extração simples? Preciso de preservar esse rebordo? Desculpe, mas eu vou ter que parar aqui de novo, só ele dá uma encrenquinha na hora de passar, não sei porquê. Essa coisa pode ser do meu computador. Sorry. Vamos compartilhar essa tela de novo aqui. Como eu falei, é uma filosofia de trabalho que começa antes do seu paciente chegar ao seu consultório. Sim. Na verdade, qualquer procedimento bem feito, o professor falou bem, você tem que ter um fluxo de trabalho desde quando ele telefona para marcar, sua atendente tem que ser muito bem treinada. Hoje, no meu consultório, por exemplo, eu estou dando um exemplo do meu consultório, a gente usa muito o WhatsApp para confirmar a consulta. E interessante que a nossa atendente, nossa secretária, no WhatsApp com o paciente, ela já começa a passar para a gente o perfil do paciente. Nós temos uma live muito interessante, eu tenho muitas lives, em todas as minhas mídias, que a gente fala assim, doutor, o doutor pode dar só uma olhadinha? Isso é patognomônico, se assim eu posso dizer, usar essa metáfora, do paciente que acha que o dentista não precisa de cobrar uma consulta. Então, desde o começo, é bom essa conversa no WhatsApp, porque aquele que pensa assim vai perguntar para o atendente. E ela já está preparada para delicadamente falar que não, é uma consulta longa, a primeira consulta. Aliás, a primeira consulta é a consulta mais longa que nós temos antes da cadeira, porque nós temos uma segunda consulta para até fechar o orçamento, mas essa primeira consulta é vital que a gente faça bem feita. Então, ela começa lá. Aí o paciente chegou, a atendente tem todo o nosso consultório. Na época da pandemia, a Luziane Borges, vocês muitos devem ter feito curso com ela, ela falava assim, todo mundo, mas como que eu vou adaptar meu consultório para toda essa biossegurança? Ela falava, senta no seu consultório, na sala de espera, e dá uma olhada. Pensa o que você pode mudar nele. A mesma coisa eu digo para vocês.
O que eu posso mudar para ficar agradável, para ficar aquele lugar que o paciente aperta a campainha, entra e se sinta agradável? Como que a minha secretária... Isso aqui eu tirei, não devia ter tirado da Neila, minha secretária, há 25 anos. Hoje ela põe os uniformes engraçadinhos, bonitinhos, trata bem, dona fulana, conhece todo mundo pelo nome. Isso é super importante. Não está indo mesmo. Vou ter que passar aqui. Desculpa, pessoal, não está passando o slide com facilidade. Vamos lá, consegui. O que devo avaliar no momento da anamnese? Gente, o momento da anamnese, eu diria que é um momento crucial da nossa consulta. É aquele olho no olho, onde a gente vai ficar tete a tete lá com o paciente. Já conhecemos um pouquinho lá, que a secretária passou, porque o paciente, que é aquele paciente irracível, paciente complicado, ele já é de marcar a hora, desde o WhatsApp, desde que sala de espera. Né? Mas nessa hora a gente tem que quebrar isso. A gente tem que entender a queixa principal, sempre começa pela queixa principal. Não é, a gente vai avaliar todo o histórico do paciente, tudo dele, as doenças crônicas, se tem ou se não tem, todo o histórico odontológico dele, qual a experiência dele. Nós vamos avaliar, mas principalmente aquela conversa com empatia com o seu paciente. Olhar no olho, acolher esse paciente. Eu não posso ficar... Isso aqui até eu estou fazendo essa foto, né? Eu estou escrevendo, porque é bom escrever, eu vou te falar por quê. Mesmo que tenha muita coisa hoje digital, o paciente precisa assinar isso, se ele concorda com aquelas informações. E eu converso muito, muito, muito. Você vai quebrar um pouco o paciente. Tem já paciente que já é ansioso, já pergunta quanto que é. Quanto que é, doutor? Quanto que é, doutora? Eu disse, olha, eu vou te falar quanto que é, mas deixa eu primeiro te examinar, porque nós estamos ainda fora da cadeira. Nós estamos só nos conhecendo. Aí eu queria fazer uma observação. A maioria dos dentistas, a maioria não, grande parte dos dentistas, principalmente quem está começando, que tem uma sala única, pequena, não tem um escritório. Né? Depois ele vai evoluindo, vai ganhando mais dinheiro, vai ficando mais bem-sucedido, que a gente se formou para ficar bem-sucedido, né, gente? E ele vai conseguir um escritório. Esse dentista também pode ter na sala de atendimento dele, sabe aquelas mesinhas dobráveis? Uma mesinha dobrável, onde ele põe 2 banquinhos charmosos, põe um laptop lá para conversar com o paciente. Não converse, isso é óbvio, não converse, não faça anamnese e nem converse com o seu paciente nessa primeira consulta de cara na cadeira. Eu cansei de ver isso. Né? Já vem, a secretária já senta, abre a boca, exame. Não. Conversa antes. Depois, vamos fazer um exame clínico agora? Aí sim que ele vai para a cadeira. O exame clínico. Eu gosto muito de falar desse slide aqui, meninos. Gosto muito. Deixa eu ver se já... Eu não sei se entrou mais alguém. Equipe, dá para ver aí? Porque eu não tenho acesso de ver isso aqui, agora compartilhando. E agora? Como é que fica? Eu vou fazer esse exame clínico só com uma sonda exploratória, né? Um escavador de dentina, uma colher de dentina, um espelho e É isso que tem, gente, uma pinça. Esse aqui é uma foto, quer dizer, um print que eu dei, que tinha vários na internet. Você vê lá. Instrumental para exame inicial. Sempre é isso. Sempre é o que a gente tem no imaginário, olha lá. Tanto que eu pus essa foto, um espelho, uma sonda exploratória. Eu vou ver a cárie, se ele tem cárie. Gente, tem que ter uma sonda periodontal. Não é vocês, não é alunos que eu estou falando aqui, que eu vou falar ainda. Todos os meus alunos de todos os cursos, no curso de mestrado ainda tinha esse cuidado, porque alguns passaram para especialização. Quando atende o primeiro paciente do curso, ele abre, né? Ele abre o exame clínico, tira o instrumental do pouch lá estéreo, não tem sonda periodontal. A sonda periodontal seria um item absolutamente imprescindível aqui. Então, vamos colocar isso na cabeça. Principalmente
no assunto que eu estou falando aqui. Eu estou falando em dente, eu vou falar em dente perdido, preservação de rebordo alveolar. Como, óbvio que no meu consultório eu vou fazer algum exame complementar, tipo um raio-x periapical, ou, às vezes, o paciente já vem com um dente absolutamente partido, que eu já vejo no exame clínico, mas não é sempre. E aquela perda óssea na vestibular, ou proximal, a doença periodontal, mesmo a perda, porque ele tem já uma fratura há algum tempo e ninguém tomou providência, eu só vou ver a perda de inserção uma sonda periodontal, não posso colocar uma sonda exploratória. Então, isso aí é óbvio para todos que isso faz parte. Então, nós já passamos dá uma olhadinha, né? Veja essa live está muito interessante. Eu fiz com uma assistente minha, acho que com a Bárbara. Olha quanto tempo, foi o telefone. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Alguém querendo entrar já? Não. Vou dar uma olhadinha, já passou pelo Sandra, telefone. Desculpa. Oi? Sandra, desculpa, é o Tiago que está perguntando se as curetas Grace são necessárias. As curetas Grace? Sim, sim, sempre. No meu kit, Tiago, no meu kit do curso de especialização em implantodontia. Primeiro, que eu não posso fazer um implante. Meu curso gente, é de implantodontia, mas ele dá mais ênfase às cirurgias plásticas periodontais e periimplantares. A gente faz preparo básico. Eu não vou fazer implante num paciente sem cureta. Eu gosto das curetas Grace. Né? Tem outros tipos de cureta, mas o jogo de curetas Grace é imprescindível. Nessa primeira consulta, não necessariamente você... Mas é bom ter na mesa, porque você pode ver algum dos dentes que você vai examinar, que você tem, que é a queixa principal dele, tem muito cálculo, tira. Não custa nada. Tira aquilo ali para você examinar menor. É imprescindível. É imprescindível ter na mesa. Sempre. Periodontista raiz aqui não dispensa uma cureta de pério. Está na lista dos meus alunos da especialização em implantodontia, porque a gente faz, não aquele preparo básico de doença, porque tem o curso de pério nas faculdades, na minha faculdade aqui no Rio também tem, mas o preparo básico, limpeza de boca, eu falo que é preparo de boca, para você fazer qualquer procedimento, uma cirurgia periodontal, cirurgia periimplantar ou uma instalação de implante. Precisa sim. Precisa sim. E vem os exames complementares. Talvez, não sei como é que é na faculdade, se pede hoje, Tiago é estudante. O Igor, coloca aí no chat se você é estudante, se você não é, ou se você já é formado há quanto tempo, que o meu suporte me passa aqui, para eu poder conversar melhor com vocês. Nesses exames complementares, a gente provavelmente já fez uma periapical, tá? E vai pedir uma tomografia. Por quê? Vamos olhar, por exemplo, eu peço só panorâmica e periapical. Tudo bem, pode pedir a panorâmica, a periapical, mas a tomografia. Isso aqui é uma panorâmica da tomografia, olha só. Esse dente tem lesão de furca, parece uma lesão de furca, não parece? Tá na cara que ele tem uma perda óssea aqui. Mas, quando a suspeita aqui, a gente já vê também, olha só, o preparo pela câmera para o paro, onde foi? Provavelmente isso é uma fratura. Já perdeu muita estrutura aqui. Provavelmente é uma fratura. E era uma fratura. Né? Aqui a gente está mais ou menos 19, 20, 19, 20 aqui. Ó. É uma fratura. É uma fratura. Está bem nítida. É uma fratura. O radiologista já até mediu, eu não gosto que meça. Eu prefiro eu medir. Vou falar sobre isso já, como é que é isso. É uma fratura. Mas, assim, radiologista bom, esse exame está muito bem feito. É um exame hoje em dia, a gente tem tomógrafos de alta resolução, mas essa parceria com radiologista é super importante. Se eu tenho dúvida, ligar para o meu radiologista, conversar com ele, dá uma olhadinha, você tem... Porque existem vários softwares. Que mais se usa hoje na endo, na implantodontia, na periodontia, realmente é o Dental Slice, que ele é mais fácil. Mas aí tem um Blue Sky, que é mais sofisticado.
que a gente usa para cirurgia guiada, implante. Então, geralmente ele roda lá no Blue Sky, que ele vê muita nitidez e me dá mais uma informação que às vezes escapou, se eu tenho dúvida. E vai pedir a tomografia? O paciente vai falar, não vou fazer tomografia. Gente, sempre tenha no seu laptop imagens. Imagens. Essa imagem aqui diz tudo. Tem outras imagens melhores ainda, porque eu vou deixar no meu laptop, eu sempre deixo exame de alguém com o software, já no navegador, no Dental Slice ou Blue Sky. Eu navego com o paciente, tá vendo? Falo, tá vendo? Por que a gente precisa de uma tomografia? Porque agora a gente já está digital, a gente já entra num software, a gente já vê o que realmente o senhor ou a senhora tem, se é uma fratura, ou se é só um problema periodontal. Ele vai fazer, ele vai se sentir valorizado, ele vai sentir confiança em você. Já começa uma daqueles benefícios do 6 em 1 que eu estou dando para vocês, a confiança. E você vai ter confiança se você entender uma tomografia para passar para os seus pacientes. Né? Eles acham o máximo, porque o dentista pode até conhecer, mas o paciente não conhece. Nossa, já tem isso tudo hoje, como está moderno. Isso é óbvio. O paciente gosta. Eu sempre falo, médico, fora o médico clínico, não dá muita confiança para paciente como o dentista dá. A gente senta, conversa, abre o laptop, mostra, já navega no software. É importante. Eu não vou poder fechar meu tratamento ou fechar um orçamento se eu não tiver uma tomografia. Então, isso faz parte daquela filosofia de trabalho que começou fora do consultório. Ela vem vindo. Eu já passei fora da cadeira, na mese, já passei exame na cadeira, aí, numa segunda consulta, peço em uma segunda consulta, gente, é óbvio. Aquela primeira consulta, ela é maior. Uma segunda consulta, eu já vejo em casa, para não perder tempo, já entro no centro de radiologia, já pego, e depois eu sento com o meu paciente, eu marco uma hora, sento com o paciente e fecho o meu orçamento. Tem que ter isso. Agora, eu só vou poder passar para ele todas as informações, você vai... Porque, na verdade, gente, esses dentes que chegam para a gente fraturados, não tem jeito, tem que extrair mesmo. Né? Então, vai entrar também no meu protocolo de como extrair, que eu vou falar com vocês. Agora, eu, como dentista, você que está formando, ou você que tem pouco tempo de formado, ou muito tempo de formado, não se formou para extrair dente só. Eu não me formei só para extrair dente. Eu me formei para cuidar do meu paciente, para promover a saúde do meu paciente. Então, eu vou promover a saúde, dentro dos parâmetros da ciência. Se tem uma tomografia, hoje as tomografias, gente, antigamente, quando eu comecei a fazer implantodontia, eram caríssimas, eram tomografias médicas. Hoje não, em todas as cidades tem. Todas as cidades têm. Você já depois de fazer um acordo... E tem alguns centros de radiologia que aceitam até convênios médicos, fazem um bom desconto. Então, tem que pedir, faz parte da nossa filosofia de trabalho. Então, para compreender o protocolo de preservação 6 em 1 da odontologia, a preservação do rebordo alveolar pós-extrações, eu tenho que compreender o processo alveolar. E compreender que é uma estrutura dente-dependente. O processo alveolar só existe. Por quê? Porque eu tenho dente. Né? Porque ele foi formado durante a erupção dentária. Uma vez que eu perco esse dente, eu extraio esse dente, eu vou ter severas alterações dimensionais nesse meu processo alveolar. Eu vou passar isso aqui... em 2005, o que mudou o paradigma sobre como realmente funcionava um alvéolo pós-extrações foi um brasileiríssimo que eu quero que vocês conheçam, que eu sempre vou falar dele, vocês ouvirem minhas lives, se vierem fazer o curso, algum de vocês vai fazer, é do Maurício Araújo, ele é carioca, ele é da universidade, eu não sei se ele está aposentado em Maringá, Maringá ou Londrina.
Agora eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é Maringá. E ele tem consultório no Rio, eu acredito que hoje ele esteja lá e cá, porque lá ele faz pesquisa. Que ele realmente nos mostrou, ele mudou a comunidade científica mundial, gente. Ele mostrou que o alvéolo pós-extração tem uma reabsorção, que ele sofre uma remodelação que é fisiológica e que vai embora com o passar dos anos. Outros autores vieram depois demonstrando que ele falou lá em 2005. Eu tive a honra de ver Maurício falar isso num congresso que eu fui em Boston. E em 2007 eu já estava fazendo algum protocolo, na realidade de implantodontia, porque o protocolo de estação com preservação do rebordo alveolar, pasme, mas eu faço desde 2003, que também foi nesse mesmo simpósio que tem em Boston, era de 2 anos, agora de 3 em 3, eu vi um dentista de Miami, o doutor Anthony Sclair, mostrando, e não tinha o nome de socket preservation, que hoje você acha na literatura mundial, era Biocall Technique. O Biocall Technique era também extrair dente, preservar esse rebordo, ou para uma ponte fixa, uma reabilitação, ou para implante. Mas para eu poder explicar para o meu paciente que ele vai fazer isso, que ele deve, que ele precisa fazer isso, eu tenho que entender. Porque eu tenho que ter certeza, tenho que ter confiança, tenho que ter segurança para explicar para o meu paciente. E ele tem que se sentir seguro e confiante também. Esse trabalho, que, aliás, o Maurício também participa, mas a primeira autora hoje ela é Sherman, acho que é da Universidade de Bern, na Suíça, Viviane Chapuis. Ela, nesse trabalho dela, que também mostra as alterações dimensionais, muito interessante, foi feito com tomografia. Né? Foi feito em osso, um fenótipo fino e um fenótipo espesso. Fenótipo fino, imediatamente após uma extração, a gente vê a parede vestibular finíssima aqui, eu vou falar sobre isso. E 8 semanas após, olha a perda dimensional, ela perdeu em altura, que é pior, muito pior, e em espessura. Porque os dentes posteriores também perdem. Mas, na pré-maxila, o que é pré-maxila? São dentes anteriores e superiores. Nós temos um rebordo alveolar muito fino. Vamos lembrar da pério aqui agora. O osso alveolar, ele tem o osso alveolar e tem o osso alveolar propriamente dito, que é a parte interna do alvéolo, essa parte aqui interna. Lembra da fibra de Sharp, que se insere lá no alvéolo, no osso alveolar, e se insere no cemento radicular. Nós temos um ligamento periodontal aí no meio. Né? Lembra de osso fasciculado? Então, é o osso fasciculado, onde se inserem as fibras de Sharp. Esse osso, nos trabalhos... Hoje, até em português, a gente, como sempre, né, aportuguesou a palavra, a gente fala bundle bone. Bundle bone é o osso fasciculado, esse osso interno aqui. Esse osso, ele é fino, e como o rebordo alveolar nos dentes anteriores, a parede vestibular é muito fina, praticamente é só bundle bone, só osso fasciculado que eu tenho na pré-maxila do lado vestibular. Finésimo. Finésimo. No rebordo mais espesso, aqui deve ter uns 2 milímetros ou 2,5 milímetros, eu também tenho uma perda dimensional. Olha aqui, ó. Já perdeu em altura. E já perdeu também espessura. Olha esse rebordo aqui e olha esse rebordo aqui. Ou seja, essa perda ela ocorre rapidamente, eu vou mostrar no próximo slide. Mas saibam vocês que nessa área de pré-maxila, por que ela me preocupa anterior, superior? Porque a área onde a demanda estética é enorme. Enorme. Nós nos preocupamos quando extraímos um dente e queremos preservar ou instalar um implante, e o paciente também. Eu acho que até o primeiro pré-molar eu consideraria uma pré-maxila, não é só de canino a canino. E o primeiro pré-molar é um osso é um dente que fratura demais. A fratura radicular
longitudinal, não somente a fratura da coroa do dente, que ainda eu posso fazer uma reabilitação. É o que me fez voltar para o consultório na época da pandemia. Eu tenho pego todo mês, toda semana. Eu acho que agora as pessoas, ou por bruxismo, ou por não ter comparecido ao dentista, porque era pandemia, ficou na manutenção periódica, largou para lá, tem tido muita fratura. E não tem solução. Eu vou ter que remover esse dente. Agora, eu vou remover esse dente, ponto? Não é para ser assim. Não é para ser assim, gente. Eu vou remover esse dente, ponto. Eu vou remover e dar uma sutura simples e ponto. Não vou fazer isso. Deixa eu mostrar um próximo slide aqui para vocês, conversar com vocês. Eu vou remover esse dente. Suponha, metaforicamente falando, que ele está fraturado. Eu vou fazer uma extração simples, não vou fazer mais nada. Essa perda dimensional, que é aquela que o Maurício Araújo falou, já falou lá em 2005, que naquele trabalho da Chapuis, a gente viu, Viviane Chapuis, esse autor aqui, apesar do trabalho ser de 2003, é o mais citado na literatura, Schropp. Tá? Ele mostra que em 12 meses ele já teve uma redução horizontal de 50% da largura inicial. Gente, é 50%. É 50%. Sendo que 2/3 dessa perda de 50% ocorre nos 3 primeiros meses. Lá você vê que 8 semanas são 2 meses e já perdeu. Em rebote muito fino, perdeu mesmo. Perdeu muito. Em 12 meses, eu começo a ter uma redução vertical mais acentuada. Eu vou tendo, devagar, que vocês viram, de 3 a 4,5 milímetros eu tenho em 12 meses. Mas, com o passar dos anos, eu começo a ter uma perda vertical muito severa e começo a aumentar a minha perda horizontal. E vamos ver, aqui, ó, a parede vestibular, isso aqui é para maxila. É muito fina. Quando ela mostra lá no trabalho dela, deixa eu dar uma voltadinha muito rapidamente para lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo sim. Vamos lá. Eu estou travando aqui alguma coisa no meu computador, eu vou ter que ver o que é. Bom, olha lá. Esse tipo de rebordo muito espesso, ele não é usual. A literatura vigente mostra que a maioria das paredes vestibular, trabalho feito com tomografia também, é igual ou menor que 1 milímetro. Aqui tem 2,5. E que dentro dessas de 1 milímetro, 50% dessa parede vestibular em dentes anteriores e superiores, na pré-maxila, é igual ou menor que 0,05%. Então, não tenho dúvida que ocorre isso aqui, ó, em 8 semanas, um rebordo que é finésimo, que deve, sei lá, tem 0,2. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Antigamente, vocês sabiam que a gente pensava que, se colocando um implante dentro do rebordo todinho, a gente resolvia o problema. Quando eu comecei a fazer implantodontia, você pegava o alvéolo e colocava os implantes espessos aqui. O que acontecia? Com o passar do tempo, você tinha essa perda fisiológica natural, porque se você tem o processo alveolar, e se você tira o dente, o processo alveolar é dente dependente, você vai ter uma reabsorção fisiológica de qualquer jeito, uma remodelação, que se fala na literatura. E começava a aparecer a transparência do abutment. Né? Hoje, a gente considera uma extração imediata preenchendo esse gap, a gente chama de gap, o espaço entre o implante e a parede vestibular, implantes imediatos, com biomaterial, como uma preservação também. Por quê? Não vai impedir a reabsorção fisiológica, mas vai minimizar. Eu tenho inúmeros casos, eu faço isso há 22 anos, 21 anos. 21 anos? 2003 até agora? 21 anos. Mas esse entendimento também veio
com Maurício Araújo, 2005, 2006. A gente não tinha esse entendimento. Além de vocês terem que entender a consequência da não preservação, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês têm que explicar esse paciente. Porque se aquela prevenção primária falhou, a secundária falhou, eu ainda tenho uma opção de preservar esse rebordo alveolar para o paciente. E eu tenho, por obrigação, até pelo Conselho Federal de Odontologia, dar opções de tratamento. Você vai extrair, não quero que... então assina. Eu não quero fazer nada. Não é possível mais, gente, nessa altura de 2001. Para convencer um paciente, você tem que explicar, mas você tem que entender para explicar. Olha essa paciente aqui. Essa paciente, você já viu uma tomografia, você vê que todo o rebordo alveolar praticamente preservado, tem a cortical vestibular. Mas olha essa região aqui, ó. Perdeu muito osso. Uma paciente que já tinha extraído o dente há muitos anos e usava uma PPR absolutamente antiestética. Olha só. Eu acho isso uma mutilação. Isso é drástico, catastrófico, essa perda. Porque aqui não houve só uma perda de tecido duro, porque aqui a gente está vendo tecido duro. Houve também uma perda de tecido mole. Gente, o tecido mole, ele acompanha o osso, né? Ele acompanha o osso. E você, para resolver esse problema aqui, só com cirurgias avançadas, cirurgias para aumento de rebordo horizontal e vertical, né? Que funcionam, sim. Quem faz especialização aprende, porque você vai ver outro caso. O que chega para a gente é isso. Mas ela precisava, algum dia, alguém extrair um dente dela, né? Extrair um dente dela e não avisou para ela, ou não fez nada, e fica por isso mesmo. Isso é consequência da não preservação. Né? É uma consequência muito drástica, muito dura, porque isso aqui uma cirurgia avançada desse tipo, ela dá certo, óbvio que dá certo, mas ela tem mais passos. Às vezes não tem previsibilidade no primeiro aumento, você faz mais. Você vai ter que fazer aumento de tecido duro primeiro, para depois entrar em cirurgia mucogengival, fazer aumento de tecido mole. Então, é uma cirurgia complexa. E dentista pode até pensar que ele ganha muito mais. Não, eu vou ganhar muito mais se eu fizer uma cirurgia complexa. Não é verdade. Não é verdade. Você não ganha mais em relação à complexa. Nós vamos conversar ao longo da aula, vocês vão entender que essa lucratividade não é somente, é também por você colocar no seu portfólio, lá, colocar no seu consultório mais uma opção de tratamento, que o paciente vai te amar, explicar para ele vai entender e vai te trazer pacientes, é mais lucrativa, né? A gente fez, eu vou pegar a gente fez uma simulação, se o paciente não fizer a preservação, ele vai gastar o dobro para fazer esse tipo de cirurgia. É péssimo, né? E o dentista, entre extração e preservação, vai render para ele, a sua hora de cadeira vai render o dobro do que você ganharia com a extração simples. Nós fizemos isso, fizemos a conta disso. O dobro você vai ganhar. Você vai poder cobrar mais. Você vai gastar o biomaterial, mas você vai cobrar muito mais. Você vai dar um valor para esse tratamento para o seu paciente inestimável. Olha essa outra paciente. Isso eu acho drástico, eu acho isso catastrófico. Paciente jovem, você vê pelo lábio, que o lábio está sendo mantido por uma PPR. Né? Só um minuto aqui, por favor. Ok. Uma PPR. Se ela tira a PPR, olha o lábio. Já não é aquele lábio bonito. Né? Não tem jeito. Isso aqui já estou mostrando na hora de uma cirurgia reconstrutiva. Vai gastar um monte de insumo. Por isso que eu digo que ela vai gastar o dobro que ela gastaria
numa preservação do rebordo alveolar pós-extração. No 6 em 1 da odontologia, preservação do rebordo alveolar pós-extração. E isso você pode explicar para ela. Tem figuras na internet, tem muita coisa, desenha. Né? E você, principalmente, dentista, tem que entender. Porque, na realidade, o dentista clínico que pega primeiro o problema do paciente. Eu vejo no meu consultório. Pacientes são nossos, mas o paciente, eu estou com uma dor, tem um incômodo, vai primeiro na minha sócia, que é a reabilitadora, chama Sandra também. Ela vai, eu estou com um problema aqui. A Sandra detecta que poderia ser uma fratura. Às vezes ela já vê até numa periapical, mas é muito incomum ver já na periapical. Ela já pede a tomografia e ele já marca comigo, aí eu vou conversar, já me adianta isso. Então, vai no clínico geral primeiro. Então, o clínico geral tem que aprender a fazer o 6 em 1 da odontologia, a preservação do rebordo alveolar, porque tem aqueles 6 benefícios em um protocolo. Né? Olha a tomografia dessa paciente. Gente, mostrei para vocês tomografia, né? Isso aqui é um guia tomográfico que a gente pede, isso é da faculdade, essa paciente é da faculdade. Eu acho isso uma coisa muito séria. Eu não posso deixar que isso aconteça. Não é para ser assim, gente. Não é para ser assim. Então, voltando à nossa tomografia, nós agora vamos falar da gente no nosso consultório. Chegou o paciente, tá a tomografia, eu detectei, já conversei com ela, falei que eu vou ter que fazer a preservação do rebordo alveolar, já vou explicar para ela, já vou dar o meu orçamento e vou explicar por que ela tem que fazer, as consequências da não preservação. Eu tenho confiança para isso. Estou falando como vocês vão ter também. Vocês vão ter também confiança para isso. Ela vai fazer isso. E agora começam os passos desse protocolo já propriamente dito, não somente o planejamento. Eu vou ter que extrair o dente, infelizmente. Ela vai ser uma extração atraumática sem retalho. Jamais vai fazer retalho numa preservação de rebordo alveolar pós-extração. Jamais. Vou usar os periótomos, vou usar uma microlâmina, eu gosto muito da microlâmina, e eu vou usar um fórceps mais delicado, eu não vou usar uma alavanca muito... Normalmente, vocês com periótomo... Aqui é uma questão de paciência. E você tira, você depois com o fórceps, você rodando, você tira. Você vai trabalhar nas proximais, não vai tocar aonde? Você já sabe. Na parede vestibular. Lembra que ela é fina? Na maioria dos casos, igual ou menor que 0,5, vai que você vai inadvertidamente com um periótomo lá, você acaba de acabar com a tênue parede. Não pode, vai trabalhar mais nas proximais. Delicadamente, você vai fazer uma extração atraumática. Isso tudo faz parte do protocolo. Tudo isso vai ser ensinado. E, obviamente, para você fazer preservação, você usa substitutos ósseos. Né? Em casos onde você vai fazer a reconstrução, que eu mostrei o caso daquela paciente, que eu falei que vai custar o dobro para ela, né? Ela vai usar o substituto ósseo, eu ainda vou ter que achar uma área intraoral na boca para tirar osso autógeno para misturar, que é o que a gente faz, usar muita coisa. Mas no caso da preservação do rebordo alveolar pós-extração, nós vamos usar basicamente substitutos ósseos e alguma membrana, algum dispositivo para você fechar o alvéolo. Ou você vai usar uma membrana, tem fábricas que produzem o mucograft, como a Geistes, tem o PRF, que a gente vai falar, que também faz um plug, faz membrana. Vocês, gente, tem tanto. Eu diria para você que é difícil você... nós fizemos uma simulação, tanto com a Bionovation quanto o Geistes, com Biose. Todas as duas nos fez crer que o dentista, em hora de cadeira, ele vai render mais para ele fazer a preservação. E pode ter certeza que também em biomaterial. Nós vamos passar isso para vocês depois com calma também. Então, você pode usar um osso bovino, esse é bovino, aqui é bovino, aqui também é bovino com colágeno, aqui é bovino com colágeno, aqui é só hidroxiapatita sintética. Eu pus 3 opções de sintética aqui, né? Por quê?
porque hoje, aqui também é bovino, o Ostogen, que é da antiga Intraloc, ainda vende no Brasil, que hoje é Bayer Horizon. Porque tem paciente, hoje, com essa ecologia, né? Com a preservação das matas, pastagens, você tem uma grande gama de pessoas, uma turma que não quer, tem os veganos também, que não querem osso bovino de origem animal. Na Europa usa até equino, a gente que não usa muito aqui, não. Estão preferindo os sintéticos. Então, a gente tem que conhecer todos, a gente vai andar por todos e falar de todos eles. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Como eu falei, vamos começar aqui embaixo. Hoje eu considero a extração com instalação imediata só se eu tiver o suficiente, principalmente, para eu passar o ápice. Aqui não era problema, porque esse dente está numa posição sagital que está empurrando essa parede vestibular e ele já tinha uma parte dessa parede reabsorvida, onde foi feita a instalação com a preservação com biomaterial, nesse gap, nesse espaço entre o implante e a parede vestibular que restou. E você vê, aqui é um guia tomográfico, a gente até fez depois a tomografia final, para mostrar que ele está numa posição proteticamente guiada, numa posição ótima, tridimensionalmente guiado. O implante tem que ser tridimensionalmente guiado. Isso também entra no nosso programa. Vocês vão ver. Vamos ver esse aqui. Aqueles casos que esse dente chegou fraturado, a tomografia está clara. Se eu não preservasse esse rebordo, viabilizava qualquer tipo de tratamento futuro para esse paciente. Qualquer tipo. Vida como ela é, né, gente? Bateu a porta. Tipo de tratamento para esse paciente. Porque, olha só, o forame mentual. O forame mentual está aqui. Então, tirei esse dente, isso aqui ia remodelar, reabsorver. Nenhuma cirurgia reconstrutiva, que só uma cirurgia reconstrutiva com pouca previsibilidade e temerário, muito perto do forame mentual. Numa preservação de rebordo, é o tamanho do rebordo que se conseguiu. 12,47 de largura, de altura. Altura. 8,32 mais na parte coronária. Aqui no meio está 9,40. Dá para colocar um implante robusto até. Um implante de 10, de 4,3. Ou até de 4, né? Porque isso aqui é um pré-molar. Então, olha como a preservação também, às vezes, é a única solução, se eu quiser dar uma reabilitação, instalar um implante mais tarde nesse paciente. E outro paciente pode falar, mas eu não vou fazer agora, não vai fazer agora porque ele não tem condições financeiras, talvez, de arcar. Mas quem disse que ele não vai fazer mais lá para frente? Eu já cansei de escutar essas histórias na faculdade, principalmente. Eu não tinha condição, foi tirando, o dentista não me dava, só mandava tirar. Acabou nessa perereca, nessa prótese que não é removível, com acrílico, eu não quero mais isso. Agora, eu posso, gente, paciente às vezes de menos de 40 anos. Quero que começou a extrair dente aos 15 anos. Eu acho drástico, né? E aqui você vê um rebordo que foi preservado. Ele tinha uma fenestração, tinha uma fístula, que é um caso que eu gosto de comentar também. Pacientes que às vezes chegam com fístula no nosso consultório, eu preciso de ver de onde vem essa fístula. Não é endodôntica? Muito provável fratura. É a tomografia que vai definir. Tá? A parede palatina quase inexistente, e você vê, olha Isso aqui é quase uma reconstrução, né, gente? Isso aqui é mas é uma preservação, a técnica chama. É uma grande, bela regeneração, preservação do rebordo alveolar pós-extração. O paciente vai fazer, já fez o implante. Se ele não fizer, esperar mais um tempo, não vai ter o menor problema, né, com biomaterial, porque a gente gosta de biomaterial de reabsorção lenta, porque quanto mais tempo ele vai sendo mais substituído por osso. E se você também é clínico geral, você não faz a preservação.
você vai... não faz a preservação, não faz implante, você faz a preservação, depois manda ele para o implantodontista. Ou quem sabe que depois você vai ser implantodontista nos próximos 2 anos, né? Bom, vou falar de um outro que não é o biomaterial, mas uma técnica, um material que eu uso muito na faculdade, a gente faz absolutamente quase todos os casos. É o que o dentista precisa saber sobre o LPRF, que é fibrina rica em plaquetas e leucócitos, que é uma sigla em inglês, de trás para frente, né? Já fiz vários, vocês podem procurar, tem várias lives, tem vídeos pequenos, vídeos mais longos, falando sobre LPRF. E tem perguntas, né? As perguntas e respostas que eu fico no Stories já me perguntaram, e tem live sobre isso. Eu sou dentista clínico, eu posso fazer? Eu falo, lógico que pode. Desde que nós vamos passar, mais para frente, explicar a vocês. Você faça um curso de venopunção, já eu falo sobre isso. Mas o que é a plaqueta rica em fibrina? A plaqueta rica em fibrina, ela foi criada pelo Joseph Chocrun. Esse trabalho é do Chocrun e do David Dohan, que eu acho o grande pesquisador do LPRF até hoje, né? O Chocrun tem todas as glórias, ele é médico de ter criado esse método, onde ele criou uma coisa que a natureza já faz, né? A fibrina é o último produto da cicatrização. A trombina agindo no fibrinogênio que forma a fibrina. Ele simplesmente teve essa sacada de fazer uma coisa autóloga, porque antigamente se tinha o PRP, que você misturava trombina bovina, cloreto de cálcio para coagular. Hoje não, hoje é simplesmente autólogo. É só o sangue do paciente. Você colhe o sangue do paciente, como se colhe em laboratório, o paciente adora isso. Adora, te digo que isso é um plus. Adora, simplesmente adora. Ele acha, poxa, do meu sangue? Muito bom. E você colhe, depois de você colocar numa centrífuga, você vai obter esta fibrina aqui. E dentro desse tubo, né, que é o tubo de laboratório, você em cima vai ter um plasma rico, pobre em células. No meio, você vai ter a fibrina, que dentro, as suas plaquetas, quando elas são ativadas, que aqui vai haver uma rotação, né? Elas vão ser ativadas, os glândulos alfa das suas plaquetas, elas vão liberar os fatores de crescimento, e entre esses fatores de crescimento, nós temos um super importante, que é o mais potente fator de crescimento angiogênico que se conhece na medicina, que é o fator de crescimento vascular endotelial, e outros, fator de crescimento de plaquetas, o fator de crescimento transformador, todos eles trabalham na intercomunicação celular, tá? E você, misturando esse material, vou mostrar aqui como mistura, no seu biomaterial, você tem inúmeras vantagens. Inúmeras vantagens. Então, a pergunta que eu tinha feito anterior, eu posso fazer PRF no consultório? Qualquer dentista pode, mas qualquer um pode ser habilitado para fazer a venopunção. Vou deixar o venopunção rodando aqui. Qualquer um, de acordo com a resolução 158 de 2015 pelo CFO. Você pode, mas o curso de habilitação é para venopunção, para fazer a coleta de sangue. Você pode também contratar um técnico de enfermagem, farmacêutico, um biomédico. Eu tenho uma biomédica no meu consultório que trabalha comigo. Por quê? Eu poderia fazer, óbvio, eu fiz lá em 2014 a minha habilitação. Mas eu acho confortável. Eu acho que ela colhe o sangue, ela colhe muito mais rápido que eu. Porque ela faz isso todo dia, faz isso há mais de 20 anos, e faz agora só para dentista, hein? Só para dentista. Ela vai de consultório em consultório, ela usa geralmente a centrífuga da Intraloc, que hoje é Bio Horizon, ou a Duo do Chocrun. Em relação à centrífuga, normalmente, quando você for adquirir a sua, o fabricante ou a companhia vai te fazer conversar com o expert para você ver como funciona isso. Antigamente era mais complicado, a maioria não era digital,
tinha que fazer uma continha, ainda tem muitas, da força G com o raio da centrífuga, tem uma equação, e você chega em quantas rotações por minuto, em quantos minutos você vai fazer para obter essa fibrina. Então, a resposta, você pode fazer sim, desde que você faça habilitação presencial. Se você não tiver habilitação, quiser comprar centrífuga, fazer um curso de como faz, como manipula isso, que é o que a gente vai ensinar para vocês, vocês podem chamar um técnico que tem habilitação. Ele tem habilitação para fazer, qualquer técnico de laboratório. Quase todo mundo tem. Eu tinha, antigamente, eu tinha um farmacêutico, um técnico de laboratório, que algumas vezes ele fez isso em pacientes que eu achava que sempre dou uma olhada antes, pessoas mais idosas, que tem até que tirar na mão. Até isso também. Tem casos mais difíceis de tirar e você maltrata mais o paciente. Não é errado chamar outra pessoa de fora para fazer, desde que ela seja habilitada. Você picota aquela fibrina e mistura com biomaterial. Esse aqui é bovino, eu gosto muito de biomaterial bovino. Esse aqui é colágeno, muito bom. E você, num tempo de centrifugação, ali, um outro tubo, vai ser um tubinho com tampa branca, para não confundir, né? Lá atrás, eu acho que eu tinha ele lá atrás, meninas. Aqui, ó, tá aqui. O de tampa vermelha é para fibrina. O de tampa branca é para aquele IPRF ou fibrinogênio líquido, líquido fibrinogênio, tá? Então, para que isso aqui? Você vai misturar você vai misturar nessa mistura, misturar nessa mistura é feio, né? Você vai misturar no biomaterial que foi aglutinado, foi misturado ali continuo falando misturar, com a fibrina, e ele vai polimerizar, ele vai ficar como se fosse um bifinho, né? Tem gente que brinca, vamos fazer o bifinho? Não, ele chama, a maioria chama de stick bone, no LPRF, na técnica, porque LPRF é uma marca, mas hoje convencionou-se falar, em vez de falar só PRF, você fala LPRF para tudo, não é errado. Mas tem LPRF, tem APRF, tem vários protocolos e você vai escolher o seu. Eu faço LPRF, eu ensino LPRF. Ele chama PRF Block. Tem toda a nomenclatura, mas é o stick bone que a maioria dos artigos fala e a maioria dos dentistas falam. Por que eu acho interessante? Ele facilita meu trabalho. Quem é implantodontista há muitos anos, há 23 anos, como eu sou, sabe a dificuldade que era para pegar um biomaterial. Com colágeno é mais fácil, mas antigamente, que não tinha muito biomaterial com colágeno, você pega aqueles grânulos, e mesmo para fazer a preservação, e colocar num seio maxilar, colocar num gap, o paciente às vezes falava, tem bolinha, saiu daqui. Mas você fala, não, mas vai sair, porque o material você põe, você sela, faz um tampãozinho ali, ou põe uma provisória, e você, com isso, você tem mais facilidade, né? Isso aqui é para uma regeneração grande. Para uma preservação, eu faria 1/3 disso, ou para um gap, 1/3 disso, né? Tiraria menos tubos, obviamente, coletaria menos tubos do meu paciente. Então, facilita o trabalho, porque você faz uma aglutinação desse biomaterial e tem mais uma vantagem. Você tem aqueles fatores de crescimento da fibrina, que está aqui picotada, e mais o fator do crescimento do IPRF. Então, você tem duplamente fator de crescimento, que vai permanecer nesse alvéolo de 10 a 14 dias. Isso tem muita controvérsia, no mínimo 10. Mas uns falam 12, porque achou no trabalho dele, 14 dias, no máximo 14, 15 dias, ele vai liberar os fatores de crescimento. Gente, no fator de crescimento vascular endotelial, qual regeneração óssea, pensa numa fratura que vai regenerar sem ter vascularização? Nenhum. Então, só o fato do grânulo alfa da plaqueta liberar o fator de crescimento endotelial vascular já é uma grande vantagem desta técnica, né? Eu tirei traumaticamente, eu extraí o dente, não teve jeito, e eu não faço retalho. Se observar,
é flapless. É flapless. Por que eu faço atraumaticamente? Para ser flapless. Eu não abro o retalho, não pego um bisturi e inciso aqui, ó, e abro um retalho. Não abrir o retalho tem vários benefícios. Um é o pós-cirúrgico. Eu acho, mas o principal é você não lesa o periósteo. A gente sabe que a gente tem o osso e tem o periósteo, que é fonte de células, né? Para eu ter uma boa preservação. Numa regeneração, eu vou ter que abrir retalho, vocês viram. Mas numa preservação, não. Às vezes abre um pouquinho aqui na papila, mas não é. Abriu porque é um dente maior na hora de tirar, mas você não faz incisão. Você não faz, não. Ela é flapless. Tem inúmeros benefícios essa técnica. Em alguns trabalhos do Maurício Araújo, ele fala que a gente sabe, eu sei, porque eu sou periodontista raiz, que todas as vezes que você abre para fazer uma cirurgia periodontal, uma cirurgia qualquer, e que você expõe o osso, né? Você tirou o periósteo, porque é um retalho total, ele vem junto com o seu retalho periósteo, você provavelmente perca uns milímetros de osso aí. Então, você não fazendo retalho, você preserva o osso, você não fazendo retalho, você não injuria o seu periósteo e você tem uma regeneração melhor e tem um pós-cirúrgico melhor. Eu coloquei esse trabalho do grupo aqui da UF de Niterói, do Rio de Janeiro, onde eles falam do pós-cirúrgico com LPRF em relação à dor e à cicatrização do tecido mole, que são as grandes vantagens da lei dos fatores de crescimento. Você não fecha primariamente o retalho na nossa técnica, você não fecha, você faz uma sutura frouxa. Aqui está faltando, a foto está faltando uma suturinha aqui, simples, né? Esse é o fio de politetrafluoretileno, fazemos de vez em quando por questões didáticas, mas um fio de nylon 5,0, um polipropileno 5,0, excelente. A gente está preconizando o Tech Suture, o nylon preto ou nylon azul. É muito bom o nylon azul, ele fica muito bem na boca. Esse fio é bom, excelente. Para mim, não existe melhor em relação à agulha, à sutura, mas ele é um fio mais caro, né? Então, vamos ver como é que ficou esse... Olha só o tamanho desse alvéolo. Em 15 dias, de acordo com esse artigo, gente, ele é de 2021. Se vocês quiserem esse artigo na íntegra, me falem, tá? Ou no meu direct, vamos começar a conversar lá. Eu mando para vocês. A equipe de suporte também pode mandar para vocês. Em 15 dias, em 30 dias. Eu não tenho isso preservando ao tamanho. Preservando. Nitidamente, eu preservei a altura e a espessura aqui. Para frente. Nesse outro caso, né? Feito também flapless, sem retalho. Essa parede vestibular aqui, mesial, ela estava reabsorvida. 5 meses, fizemos uma tomografia, você via que se esperasse mais um pouco, ainda ficaria mais ainda cicatrizado, mas é curso, estava acabando o curso, a gente viu que dava para colocar o implante e já instalamos o implante. Olha isso aqui. Isso, virou isso com a preservação de rebordo alveolar pós-extrações. E aqui só para ilustrar, em casos de implantes imediatos, também eu considero uma preservação. Se você é clínico geral, é para você que eu falo muito. Você faz a preservação, mais tarde ele vai lá e faz o implante. Mas se você é implantodontista, ou também, de repente, está trabalhando com implantodontista, o implantodontista como a Sandra não quer fazer nada. Ela disse que ela não faz porque eu faço, é sala lado a lado, é diferente daquele dentista clínico que está no consultório isolado, em cidades onde ele tem mais dificuldade de interação, onde ele está começando a vida, ele quer ter uma lucratividade maior também, né? Isso também é uma preservação. Quanto eu vou preservar esse gap, esse espaço, está grande? Antigamente, a gente põe um implante enorme aqui, porque a gente achava que não podia ser preenchido pelo coágulo, que você poderia ter invasão do tecido mole. Não, se você puser o tecido, se você puser um implante e encher de biomaterial, também resolve. Isso é outro caso, é outra vantagem do flapless.
em extrações imediatas, implantes imediatos, também é flapless. Não só aqui, como na preservação, você conservando coágulo estável, você tem formação óssea, ainda mais com biomaterial ósseo condutor para conduzir as células ósseas e fazer a substituição por tecido ósseo. Então, pessoal, na verdade, você ainda faz exodontia simples em 2021? Bom, eu acho que eu dei as razões para você pensar que isso não é mais admissível, né? Concluindo aqui, para a gente partir para o sorteio, hein? A gente também atrasou um pouquinho, né? O 6 em 1 da odontologia. Os 6 benefícios, né? A facilidade. A facilidade é um procedimento fácil, mas não é simples, mas é fácil se você tiver um guia de GPS, que é o que eu vou dar para vocês, né? Você seguiu passo a passo. É fazer e aplicar, entendeu? Aprende, faz, aplica. Aprende e aplica. Você vai ter segurança, previsibilidade e facilidade para fazer esse procedimento na sua clínica, no seu consultório, onde você trabalha, em menos de 3 meses, tá? Com 6 em 1 da odontologia. Você vai ter segurança e previsibilidade, porque é absolutamente previsível. Absolutamente previsível. A literatura está lotada de artigos mostrando meta-análise, mostrando que é um protocolo previsível. Você vai ter segurança, sim, porque você aprendeu a fazer, com facilidade. Você vai promover a saúde do seu paciente. Puxa vida, né? Isso aí que eu vou... Toda live eu falo. Falou a prevenção primária, falou a prevenção secundária. Não quero que fale a minha opção de tratamento com o meu paciente. Eu quero cuidar do meu paciente. Ele ainda tem uma chance. E eu tenho uma escolha. Ou eu vou lá, só extraio, dou uma sutura e praticamente eu vou jogar esse paciente mais para frente, para cirurgias, onde ele vai gastar o dobro, né? Mais horas de cadeira, isso é muito importante. Que coisa mais importante para nós clínicos que hora de cadeira? É muito importante isso, né? Você vai ter confiança para passar seu orçamento e lucratividade, que eu falei. Você vai ter lucratividade, gente, porque vai te render cerca do dobro do que você ganharia em uma extração simples. Eu, por exemplo, a quantidade de pacientes que você pode atender. Tem que ver isso. E menos tempo que você gastaria, vamos falar, se tiver alguém que faça já uma cirurgia avançada, você fizesse uma cirurgia avançada. E muito menos tempo. Então, em hora de cadeira, nós vamos comparar com a extração simples, sem preservação, né? Extração com preservação em horas de cadeira, você vai ganhar o dobro que é uma extração simples. Você pode ter certeza disso. Nosso curso, a gente vai deixar isso bem claro para vocês. Vocês vão ter acesso aos biomateriais, um checklist para você saber qual o biomaterial, quanto custa, quanto que é. Eu não vejo por que não fazer. Não tem cabimento não fazer o 6 em 1 da odontologia.